Para encerrar a quarta edição da IT Security Conference, recebemos em palco o Major-General João Vieira Borges com o tema A IA na Guerra da Rússia na Ucrânia. Aplicações, implicações e lições. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, os meus parabéns pela iniciativa, o meu agradecimento pelo convite e, se me permitem, uma palavra, porque estamos a falar também de guerra, para o dia de hoje, que é um dia muito feliz para quem acompanha a guerra do Acordo de Paz em Gaza. Eu não vou falar de Gaza, vou falar fundamentalmente do estudo de caso da Ucrânia e, aliás, esta imagem tem a ver com um grande combate que pouca gente tomou conhecimento, mesmo a nível da comunicação social, com sistemas totalmente autónomos na guerra. Aquilo que vou falar, uma pequena introdução, falarei guerra e tecnologia e depois a IA na guerra da Ucrânia, aplicações, implicações e lições e umas considerações finais. Eu perguntei ao ChatGPT, pus o título, comente, e o ChatGPT disse-me isto que aqui está. A minha exposição será necessariamente diferente, mais humana, menos factual, mas é muito interessante como foi tocar em assuntos que, obviamente, eu teria que abordar. A questão dos drones autónomos, as decisões sem intervenção humana, a guerra robótica, a tecnologia, as empresas de defesa a fazer avanços significativos. É interessante. Esta é a resposta do ChatGPT. A minha é diferente. Começo exatamente com o chefe de Estado-Maior-General norte-americano, que não é propriamente amigo de Trump, o general Mark Milley, o anterior, em que ele dizia que nos próximos 10 a 15 anos, um terço das Forças Armadas dos Estados Unidos será composto por tropas robotizadas. Não acredito, sinceramente, já o escrevi sobre este apontamento que ele fez em West Point, na Academia Militar norte-americana, mas talvez a 25 anos isso venha a acontecer por diversos fatores, não só da tecnologia, mas também fatores ligados às questões demográficas. O mundo está atualmente a viver a maior mudança fundamental da história da humanidade com o surgimento da IA e da robótica. Concordo totalmente com ele. Como historiador, como sabem, não posso deixar de dizer que, infelizmente, a guerra, e o caso da Ucrânia é um caso sintomático, continua a ser, infelizmente, o grande acelerador da história, com disrupções políticas, sociais, económicas, tecnológicas e militares, como nós vamos ver de seguida. Mudança de paradigma para quem estuda este fenómeno, para quem está ligado às indústrias de defesa, tem a ver com o facto da indústria civil passou a ser líder, a transferir tecnologia para a indústria militar. Isto não acontecia nos anos que seguiram à Segunda Guerra Mundial, até aos anos 60, 70, a partir dos anos 80, em particular do final dos anos 80, isto acontece inclusivamente nos Estados Unidos da América. Este é um paradigma importante. As tecnologias disruptivas, emergentes e disruptivas, podem criar aquilo que nós chamamos assimetria bélica, compensar aquilo que são os desequilíbrios quantitativos, seja em pessoal, e no caso da Ucrânia isso é fundamental, seja a nível dos sistemas de armas. Estas tecnologias disruptivas já estão presentes no campo de batalha, na Ucrânia, ao longo de 3 anos e tal de guerra, alterando táticas, doutrinas, formação, treino, logística, organização para o combate. Esta manhã, inclusive, alguém de uma empresa me convidou para ir a Kiev. As empresas estão lá, as empresas que estão a acompanhar. Eu tenho contacto, inclusive, com engenheiros de uma determinada empresa portuguesa, não vou passar a publicidade, mas já saberão qual é, ligado aos drones, que todos os dias fazem modificações em função daquilo que também é feito do lado oposto. Agora, os instrumentos tecnológicos não são armas. O Sr. Primeiro-Ministro, quando disse que o F-35 não era um sistema de armas, é um sistema de armas. A inteligência artificial não é. É um instrumento tecnológico e também aquilo que é a computação quântica, aquilo que é a nanotecnologia. E isto é fundamental, é disto fundamentalmente que eu estou a falar hoje e começo exatamente na guerra e tecnologia com a questão da inteligência artificial, autonomia das armas, aquisição de alvos, tomada de decisão, redes de dados, C4I, tudo isto acelera, desenvolve, eu diria, semana a semana no teatro de operações. E as empresas
que estão lá vão passar essa tecnologia, agora ao contrário, militar, depois para a sociedade civil e vice-versa. Em termos de sistemas, agora é diferente. Os drones e os robôs, obviamente aqui é fundamentalmente porque há a economia de tempo, de dinheiro, de redução de vida humana, de eficácia, maior eficácia na destruição dos alvos. Aquilo que agora os enxames de drones só era possível com IA, não era de outra maneira. Mas depois há a questão ética, do detectar, do decidir, do agir, e a questão ética não é só dos militares, é também dos engenheiros, é também das empresas, já lá vamos. A inteligência open source e o Big Data, no âmbito da recolha de informações disponíveis online para apoio às operações militares, isto é fundamental. Internet, por exemplo, satélite, o Starlink é o uso de tecnologia civil, muito complexo para quem está no teatro de operações, designadamente para a Ucrânia, como sabem, por razões até políticas. A questão dos mísseis hipersónicos é outra questão em que a Rússia ultrapassou claramente os Estados Unidos e a China, e quando aparece com este míssil Kinzhal, que já ouvem desde março de 2022, que os russos dizem que tem 12 mil km por hora de velocidade, ou seja, Mach 10 a Mach 12, aquilo que a antiaérea diz é que é cerca de 6 mil km por hora, mas seja como for, é a vanguarda tecnológica que seguiu grandes investimentos da parte dos Estados Unidos e da China, mas que estão atrasados relativamente à Rússia. E depois a questão da defesa aérea, como sabem, fui comandante da antiaérea portuguesa, é a questão dos sistemas laser. Em termos de tecnologia é algo que eu já ouvia há 46 anos, quando entrei para a Academia Militar, e que, obviamente, que só agora, até no final do ano, vai ter lugar nos teatros de operações, nos aeroportos espalhados por esse mundo fora, por causa da questão dos drones. Porquê? Porque só agora é que se conseguiu ter, digamos, o suporte energético para o sistema laser, que custa muito em termos de investimento, mas depois é baratíssimo, custa 2 euros ou 3, quando faz o disparo e destrói um drone, em vez de custar 1 milhão de euros, que custa um Patriot. A guerra eletrónica, que tem a ver aqui mais com esta sessão, a questão da defesa integrada depois de todos os sistemas. E, portanto, em termos de IA, que está a apoiar todo o desenvolvimento rápido destes sistemas na guerra, aquilo é indiscutível, como dizia o Wayne Brammer, está em curso uma batalha Estados Unidos-China pelo acesso a semicondutores, energia, minerais críticos e raros necessários para a revolução da IA. A China, só para terem uma ideia, importa mais em chips do que importa petróleo. Portanto, são 400 mil milhões, quase 2 vezes o produto interno bruto português. A IA está a remodelar não só a parte económica, mas a parte política. A corrida dos recursos de IA e a capacidade de os negar, isto tem a ver com a estratégia aos rivais, está a determinar o equilíbrio de poder. Aquelas ameaças que Trump faz à China, depois a China faz uns avisos e já repararam que ele volta atrás, adia os prazos, tem tudo a ver com isto. O recurso estratégico deixou de ser o petróleo do meu tempo, passou a ser os semicondutores, inclusive outros instrumentos já, mas só para terem uma ideia, a TSMC, a maior produtora mundial, em Taiwan, detém 60% da produção mundial por contrato e 90% daquilo que são os nanochips, que são os mais avançados depois para a IA. O que é que acontece? Os novos sistemas, seja terra, mar, ar e, sobretudo, o ciber, têm relação direta com alterações profundas em termos de sistema de forças, organização, doutrina, tática e combate. Só para terem uma ideia, esta Força de Sistemas Não Tripulados, que foi criada o ano passado pela Ucrânia, foi logo a seguir criada também pela Rússia. Depois a ligação à tecnologia, que curiosamente a investigação está pregada, associada ao Ministério da Defesa, também a Rússia o fez. Já estão a tentar criar, digamos, um ramo novo das Forças Armadas na própria Ucrânia, relacionado exclusivamente com os drones. E isso só tem a ver com tecnologia. Mas, concorrentemente a toda esta evolução que a IA acelera, há questões sociais, as próprias empresas, algumas estarão aqui, recusa de colaboração com a indústria militar, é o caso da Google, questões éticas, e as questões éticas não têm a ver só com a decisão humana do ataque, uma máquina matar um homem, tem a ver com a segurança das nossas tropas, nem imaginam os acidentes que têm havido, eu tenho conhecimento, que estou a acompanhar isto em pormenor,
e participei nos eventos internacionais, eu nunca pensei que houvesse tantos acidentes. É o caso, por exemplo, ele identifica alguém que, curiosamente, está fardado, mas era um agricultor que vestiu a farda do filho, portanto, e que está do outro lado e é morto por isso. Depois há militares que vestem farda civil e depois não são atingidos. Depois o uso por terroristas, o reforço da utilização, porque mata pouca gente. Obviamente, depois os Estados com maior poder e mais tecnologia investem mais. E, portanto, as consequências é mais guerras, obviamente. E questões jurídicas de direito internacional humanitário. A guerra hoje é isto, no teatro de operações da Ucrânia. Não tem nada a ver com esquadrões de reconhecimento, viaturas blindadas de infantaria. Se olharem para ali, dá para ver que a parte das comunicações, dos drones, da guerra eletrónica, no âmbito de uma guerra híbrida, pronto, eu não tinha tempo, em tão pouco tempo, para falar do enquadramento de uma guerra de subversão global e depois de uma guerra híbrida que tem esta componente ciber que é muito importante, mas ela cada vez é mais importante também, exatamente porque tem por trás a IA. E obviamente, na Ucrânia, esta primeira guerra convencional de alta intensidade, os drones, inclusivamente, tiveram lugar o primeiro combate da história com drones e robôs, da parte da Ucrânia contra um pelotão de atiradores russos que foi completamente dizimado a 20 de dezembro de 2024. A aceleração da utilização dos drones com IA tem a ver com o alcance, com a precisão, capacidade de destruição, menor número de baixas e custos, obviamente, mais baixos. As novas missões, é uma pleiade de novas missões, inclusivamente agora com a utilização dos enxames, em conjunto com mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Isto torna, digamos, para a defesa aérea e defesa antiaérea muito complexo. À medida que também, por um lado, aumentam estes sistemas, por outro lado, aumentam os sistemas antidrones, aumenta a capacidade da guerra eletrónica, de drones, antidrones, inclusivamente, mas só para terem uma noção, neste momento, a taxa de sucesso é de 80% dos alvos na linha da frente. E isto é algo que só acontecia com a artilharia nas guerras convencionais. Mudou completamente, inclusivamente, depois com combate em profundidade a distâncias muito superiores. Para terminar, as aplicações da IA na guerra da Ucrânia, reconhecimento e vigilância, drones autónomos em combate, defesa aérea, guerra eletrónica e cibernética, simulação, nem imaginam a evolução, talvez através dos jogos percebam, desinformação, apoio à tomada de decisão, identificação de alvos, logística. Implicações, maior investimento em investigação e desenvolvimento e inovação, também em Portugal. Desenvolvimento da IA com aplicação militar por empresas militares e privadas. Busca de aliados tecnológicos por parte da Ucrânia e também da Rússia e contorno de sanções por parte de países como a Rússia. Questões éticas que já aqui abordei há pouco, estão aqui novamente, e questões legais também. Ora, lições. A IA está a alterar o futuro da guerra, com impactos no teatro de operações, mas também na narrativa política e estratégica. Isto tem a ver com desinformação e contra-informação. A IA está a alargar o campo das aplicações, como vimos, torna-se na prática num motor de inovação. Implica investimento energético e autonomia estratégica, que são coisas diferentes, e as implicações éticas e legais da IA devem ser discutidas e trabalhadas a diferentes níveis. Nas reuniões da ONU, a discussão, obviamente, em tempo de guerra, é uma discussão que não tem consequências. Quando acabar a guerra, espero que seja rápida, a acabar depois da Gaza, que acabe rapidamente a guerra na Ucrânia e que a ONU passe a ganhar um espaço maior do que tem tido até agora, designadamente nestas áreas. Para terminar, o mundo mudou o geopolítico, mudou o geoestratégico, mudou o geoeconómico, mudaram relações de poder, mudou a importância dos espaços, estão a mudar regras e a tecnologia, infelizmente, num mundo ainda mais instável e inseguro. A tecnologia é importante fator de poder, onde devemos investir, não só na inteligência artificial, na nuvem quântica, computação quântica, e, finalmente, a IA, como instrumento de rápida mudança tecnológica, já fez com que, como repararam aqui então em 13 minutos, em termos militares, nada será como antes. Muito obrigado pela vossa atenção.